Olá, tudo bem com você? Esse vídeo é um passo a passo para você conseguir realizar o projeto arquitetônico de uma clínica odontológica. Nele eu vou te mostrar quais são os elementos que você precisa se atentar desde a primeira conversa com seu cliente até o envio desse projeto para a vigilância sanitária. Para começar, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Amanda Marinho, eu sou arquiteta, especialista em aprovação de projetos na vigilância sanitária. Eu também tenho um curso que te ensina a realizar projetos que realmente aprovam na vigilância sanitária. O nome desse curso é 5S da aprovação de projetos na vigilância sanitária. E se você está assistindo esse vídeo e é arquiteto, vai precisar projetar uma clínica odontológica, ou mesmo vai precisar aprovar uma clínica odontológica que já funciona, né, que ela já está em andamento, você vai precisar aprovar ela lá na vigilância sanitária, esse vídeo vai te ajudar. Você também pode ser que você seja um dentista e que está pensando em abrir a sua própria clínica odontológica. Esse vídeo vai te ajudar para ter uma noção de quais ambientes que vão ser importantes e que vão precisar existir na sua clínica. Então já cursa esse vídeo, aciona o sininho e se inscreve no canal para você ter todas essas informações e sempre que tiver novos vídeos você também ser acionado. Esse vídeo é o primeiro vídeo desse canal. A ideia do canal surgiu a partir do momento que começaram a surgir várias dúvidas lá no Instagram, né, sobre a arquitetura de vigilância sanitária, né? E a ideia foi criar vídeos maiores para responder essas dúvidas num formato com um vídeo mais longo. E se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é importante que você vá lá. Meu Instagram é @maral.arc. Dá uma olhada no conteúdo que eu já venho produzindo há um tempo e sempre sobre arquitetura para a saúde e vigilância sanitária. Bom, antes de você começar a elaborar o projeto de um consultório odontológico, eu preciso te contar algumas coisas, né? Em primeiro lugar, todo projeto de saúde segue uma série de normas. Então não adianta saber somente os desejos do seu cliente, mas também precisa saber e conhecer várias normas para o que você vai precisar observar para realizar esse projeto. Em segundo lugar, esse projeto vai precisar ser aprovado pela vigilância sanitária. Por isso é importante atender todas essas normas. E não vai ser só essencial, como obrigatório atender essas normas. Então assiste esse vídeo até o fim, porque se você seguir passo a passo o que eu te ensinar aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que o seu projeto vai atender a todas as normas. E ainda vai ser aprovado fácil lá na vigilância sanitária. Eu quero te mostrar na prática como que se utiliza o 5S de aprovação de projetos na vigilância sanitária num projeto de clínica odontológica. Então, primeiro você precisa entender o que é o 5S da aprovação de projetos na vigilância sanitária. É uma metodologia que eu, Amanda Marinho e o arquiteto Próspero criamos para te dar como um passo a passo para realizar projetos que realmente aprovam na vigilância sanitária. Ele foi inspirado naquele método 5S, o método de organização japonês, tá? Então, através do 5S da vigilância sanitária, você consegue realizar qualquer tipo de projeto que precise ser submetido na vigilância sanitária. Então, quais são esses S's, né? O primeiro S é o senso de utilização. Você vai entender aquilo que é útil para o seu projeto, para começar a elaborar o projeto. Depois, o segundo S é o senso de organização. Organizar as ideias para, enfim, começar a colocar ali no projeto. O quarto S é o senso de saúde e higiene. E aí você vai promover saúde e higiene através da arquitetura ali do seu estabelecimento. E o terceiro S, o senso de limpeza, como evitar a contaminação daquele estabelecimento através da arquitetura. E o 5S, o senso de autodisciplina, né? Fazer um documento que vai deixar aquilo tudo muito claro para que a vigilância sanitária entenda como que aquele estabelecimento funciona. Amanda, você trocou sem querer a ordem dos S's. Não, foi proposital. É porque na hora de elaborar o projeto, quando a gente inverte o terceiro e o quarto S, fazendo primeiro o senso de saúde e higiene e depois o senso de limpeza, fica mais fácil elaborar o projeto. Na prática, vocês vão entender um pouquinho. Nesse primeiro vídeo, eu quero te mostrar como que você vai aplicar esses 5S aqui direto numa clínica odontológica. E esse projeto vai realmente aprovar na vigilância sanitária. O primeiro S é o senso de utilização, aquilo que é útil para o projeto da clínica odontológica. Para você começar, você precisa entender a atividade que é realizada ali na clínica odontológica. A clínica odontológica pode ser um dos projetos mais comuns que você, enquanto arquiteto, vai receber ali para trabalhar na área da saúde. Por isso, entender esses conceitos básicos da clínica odontológica vai te ajudar a realizar muito esse projeto, porque provavelmente ele vai surgir várias vezes ali para você. Então, vamos
começar a entender esse programa de necessidades que geralmente seu cliente pede. Provavelmente, seu cliente vai começar mais ou menos ali pela recepção espera, ele vai esperar que ela seja bem bonita. Depois ele vai falar sobre os consultórios para atendimento. Ele vai falar talvez da necessidade de sanitários para paciente ou não. Ele talvez comente também com você sobre a necessidade de uma sala administrativa, de orçamento. Geralmente em clínicas maiores tem, às vezes em clínicas menores. Ele também vai falar que existem algumas áreas de apoio e talvez ele não saiba te dizer quais são essas áreas de apoio, mas ele pode chegar a comentar para você. Esse vai ser ambientes que geralmente seu cliente acessa e por isso vão ser os primeiros que o seu cliente, né, o dono do estabelecimento vai lembrar. Então, por isso, ele vai te lembrar com mais facilidade desses ambientes, mas isso não quer dizer que sejam os únicos ambientes que vão precisar constar ali na clínica odontológica. Se a clínica fizer cirurgia, vai ser necessário também um centro cirúrgico ambulatorial. No entanto, um centro cirúrgico ambulatorial já é um nível de complexidade um pouco maior. Isso renderia um outro vídeo. E se você quer saber sobre centro cirúrgico ambulatorial, comenta aqui nesse vídeo que eu posso fazer um vídeo falando sobre o assunto, tá? Mas, como eu falei, o seu cliente, ele te fala sobre aquelas necessidades que ele acredita que sejam mais obrigatórias ou aquilo que o cliente dele acessa. Mas isso não quer dizer que sejam necessariamente aquilo que, única e exclusivamente, aqueles ambientes sejam aqueles que vão ser preciso ter ali na clínica. Existem outros ambientes que vão precisar constar na clínica. Presta atenção nesse vídeo que a gente vai conversar mais sobre isso no decorrer dele. Depois, você precisa entender a legislação. Além de entender quais são as necessidades do seu cliente, é muito importante que você conheça as normas que são utilizadas para elaborar um projeto de clínica odontológica. A primeira norma que você precisa ter na sua cabeça sempre é a RDC 50 de 2002. É uma norma que vai falar sobre a estrutura física de estabelecimentos assistenciais de saúde. É uma norma que já tem quase 20 anos que foi publicada. Sim, mas ela é uma das normas mais detalhadas que existem, que vai contar com dimensões, instalações e vários outros conceitos complementares. Eu, particularmente, adoro essa norma. E quando a gente aprende ela, torna-se uma norma muito fácil. Além disso, a gente sempre precisa saber de outras normas que são complementares e elas sempre vão constar em projetos de saúde, inclusive na nossa clínica odontológica. A saber, a NBR 9050 de 2022, a NR 24, que vai falar de conforto e higiene de funcionários, a NBR 9050 que eu falei agora é sobre acessibilidade e a RDC 222 de 2018, ela fala sobre resíduos de saúde. No curso 5S da aprovação de projetos na vigilância sanitária, eu dou uma aula detalhada sobre cada uma dessas normas. Então, aqui nesse vídeo, eu vou falar mais especificamente sobre as atividades de odontologia, tá? E depois, além de entender um pouco sobre a atividade que acontece ali naquele estabelecimento e sobre a legislação, você também precisa conhecer um pouco sobre como que funciona a vigilância sanitária. Nessa etapa, é importante que você já comece a se informar na vigilância sanitária local sobre qual que é a documentação necessária para aprovar esse projeto, quais são os prazos e taxas praticados e ainda qual que é a modalidade de apresentação do projeto, se é via protocolo ou é online, tá? Tudo isso é importante para você informar o seu cliente e ainda para você aprovar o seu projeto de forma mais rápida, tá? Depois que você já entendeu um pouco sobre a atividade que acontece no estabelecimento, a legislação e a vigilância sanitária, é hora de começar a organizar. Então, o segundo S é a organização. Como que você vai organizar essas primeiras informações ali no seu projeto? Vamos começar a entender um pouquinho direto sobre a clínica odontológica. Primeiro, a gente vai ter setorização, né? Quais são os setores mais comuns que vai ter ali na sua clínica odontológica? Um é o setor social, aqueles que os pacientes vão acessar com mais facilidade, mais livremente. Depois, o setor de atendimento, ambientes onde acontece um atendimento propriamente realizado, né? Onde que vai acontecer o atendimento, consultório, a sala administrativa, né? A sala de orçamento.
onde está sendo atendimento. E áreas de apoio, né, o setor de apoio, que são áreas de acesso exclusivo dos funcionários e dos trabalhadores ali daquele local e vão dar suporte ao atendimento do paciente, seja ela para processamento de insumos ou para uso exclusivo de funcionários, tá? Então, a gente tem 3 setores principais numa clínica odontológica: setor social, setor de atendimento e setor de apoio. Lembrando que o setor social geralmente é a recepção, que são aqueles lugares que somente são acessados mais livremente. Qualquer pessoa pode chegar lá, tirar uma dúvida, conversar, né? E a partir dali é mais controlado o acesso. Depois que a gente fala de setorização, a gente precisa entender quais são os acessos, né? Geralmente, todo estabelecimento assistencial de saúde, ele tem pelo menos 3 acessos: um acesso de pacientes e visitantes, um acesso de funcionários e um acesso de insumos. Aí você deve estar pensando assim: poxa, lá na clínica que eu vou projetar, eu não tenho espaço para 3 entradas. Lá é tudo muito pequeno. Tudo bem, pode ser que tudo entre e saia pela mesma porta. No entanto, vai ser especificado esses horários diferentes. Funcionários, insumos e pacientes, cada um precisa ter o seu horário de entrada e saída bem definido, diferentes para não gerar fluxo cruzado. Durante o conteúdo do vídeo, vocês vão entender um pouco sobre como que vai ser esse passo a passo e esses acessos. Depois você precisa entender os fluxos. Tudo aquilo que precisa de acesso precisa ter um fluxo, ou seja, aquele caminho que vai percorrer na clínica. Vamos falar sobre o fluxo do paciente. Vamos supor, o paciente ele entra, acessa a recepção, fica um pouco ali na espera, entra na sala de atendimento e depois sai. Né? Enquanto ele está na fila está na espera, pode ser que ele vá até o sanitário, pode ser que ele beba uma água. Após o atendimento, ele ainda pode passar na recepção para marcar sua próxima consulta. Percebe aí que a gente fez aí um passo a passo desse paciente? Entendeu? Como que a gente começa a pensar os fluxos? A gente vai pensando em como que é esse caminho da pessoa ou do insumo. Depois de pensar o fluxo do paciente, é importante que você pense os fluxos dos funcionários. O que acontece com um funcionário de uma clínica odontológica? Ele vai entrar na clínica, vai passar no vestiário para trocar sua roupa para o trabalho, vai guardar os seus pertences e depois vai entrar finalmente para o seu posto de trabalho. Em algum momento pode ser que ele precise ir ao sanitário ou ainda fazer alguma pequena refeição ou lanche. Mas geralmente o fluxo numa clínica odontológica de um funcionário, ele vai da área de apoio para o seu posto de trabalho. E depois a gente precisa pensar nos insumos. Por onde entram esses insumos? Eles acessam, eles vão precisar entrar, depois eles vão precisar ser conferidos e então armazenados adequadamente. Se forem materiais não descartáveis, vamos pensar ali nos instrumentários, eles vão precisar ser processados ou ainda lavados, esterilizados, né? Se eles forem descartados, eles vão precisar ser armazenados adequadamente até o descarte. Isso é o caminho dos insumos. Você consegue perceber, enquanto a gente fala, né, o caminho dos insumos das pessoas, que a gente já consegue pensar em alguns ambientes que vão ser necessários, algumas salas que a gente precisa colocar ali no estabelecimento e no projeto? É isso que eu quero te atentar. Enquanto a gente vai conversando, entendendo a atividade, entendendo os fluxos, a gente vai então pensando nos ambientes que vão ser necessários ali no estabelecimento. Depois que a gente já entendeu um pouquinho sobre os fluxos, os setores, os acessos, a gente vai começar a falar do 4º senso, que é o senso de saúde e higiene, que a gente vai começar a promover saúde e higiene na clínica odontológica através da arquitetura. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o dimensionamento mais importante, o do consultório odontológico, né? Porque a gente vai falar de dimensionamento de ambientes, mas eu vou me ater àquele dimensionamento mais importante, o do consultório odontológico. Amanda, mas vão ter outros ambientes. A RDC 50 tem tudo isso detalhado, mas é mais importante que eu fale aqui sobre o consultório, que tem algumas particularidades que você precisa saber na hora de estar elaborando o seu projeto. Para os outros ambientes, consulta lá a RDC 50 de 2002, qual que é o dimensionamento mínimo. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou tentar estar respondendo o mais rápido possível. Bom, o consultório odontológico propriamente dito, ele pode ser individual ou coletivo. Se ele for individual, ele precisa ter uma área mínima de 9 metros quadrados. Se ele for coletivo, ele vai depender de quantas cadeiras.
Então, quando você pensa num consultório individual, geralmente tem ali uma cadeira, uma bancada, né, e um lavatório de mãos. Quando ele é coletivo, tem várias cadeiras. E quando a gente tem várias cadeiras, essas cadeiras precisam ter um afastamento mínimo entre si e entre paredes, né, para ter um funcionamento adequado, né? Entre a parede e a cadeira, é importante que tenha um afastamento mínimo de 1 metro, tá? Entre a parede e a cadeira. Entre a cadeira e a cabeceira, né, aqui acima da cadeira, é preciso que tenha 80 centímetros no mínimo. E entre duas cadeiras é preciso ter 2 metros, tá? Então, entre uma cadeira e outra, 2 metros. Por que essa distância, Amanda? Para evitar a contaminação por aerossóis, tá? Então, é importante que tenha uma distância maior para evitar que qualquer tipo de contaminação de um paciente passe para um outro. É importante que a cadeira sempre precisa estar posicionada de uma forma a facilitar o trabalho do dentista. Por isso, você precisa pensar sempre nos afastamentos da cadeira e na circulação, mesmo quando não for um consultório coletivo. Dica: utilize pelo menos 1 metro das paredes e uma circulação mínima de 1,20 para uma circulação adequada dos profissionais e pacientes, tá? Onde há circulação, você vai pensar em 1,20 e onde for só afastamento das paredes, pelo menos 1 metro, para poder ficar bem adequado ali, bem um posicionamento adequado da cadeira. É importante ainda que todo consultório tenha lavatório de mãos para o profissional e, se possível, uma bancada de apoio, tá? E ainda existem outros ambientes que vão ser obrigatórios na clínica odontológica, tá? Além do consultório odontológico, você vai precisar ter uma sala de espera para pacientes e acompanhantes. A área mínima dessa sala de espera é de 1,2 metros quadrados por pessoa. Então, se você tem um consultório odontológico, considere pelo menos que vai ficar a recepcionista e mais 2 pessoas esperando, porque às vezes a pessoa vai com um acompanhante. Às vezes é até bom você considerar um espaço um pouco maior, né? Se for possível, levando em consideração que o atendimento da odontologia é muito rápido, então pode ser que você precise, por exemplo, tem uma pessoa sendo atendida e ali já tem 2 esperando, porque é daqui a pouco tempo. Então, sempre pensa nisso. Então, quando você pensar, é 1,2 metros quadrados por pessoa ali naquele espaço da espera, tá? O próprio consultório é obrigatório, um DML, que é depósito de material de limpeza, o dimensionamento dele mínimo é de 2 metros quadrados, tá? Mas você vai ter mais informações sobre isso lá na RDC 50. O sanitário para pacientes, né, público, lembrando ali da acessibilidade, tá? Então, você precisa apresentar um sanitário acessível, a gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. E uma central de material esterilizado simplificada, CMS simplificada, com 2 ambientes contíguos, um ambiente sujo e um ambiente limpo, tá? Aí você pode falar assim, Amanda, lá só tem uma cadeira, um consultório muito pequeno e tal. Posso substituir a CMS simplificada num consultório menor? Talvez você consiga colocar, é permitido que você coloque uma bancada dentro do próprio consultório, com a área separada, a área suja, né, que é a área de lavagem, e a área limpa, que é a área de esterilização e armazenamento, separado, né? Então, você vai ter uma área de bancada, uma pia com bancada, mais uma bancada seca com esterilização, né? E um armário para guarda desse material limpo. Dessa maneira, entre um paciente e outro, o profissional pode reorganizar ali a limpeza e a esterilização dos instrumentais. É possível você colocar dentro do consultório, mas aí cada consultório vai ter que ter a sua própria autoclave. Então tem que pensar assim, se são 3, 4, 5 cadeiras, tem vigilância sanitária que nem permite mais que sejam já dentro do consultório, tá? Mas se é só uma, é permitido sim, tá? Além dos ambientes obrigatórios, você precisa ter ambientes opcionais, aqueles que são considerados opcionais. E aí, vamos conversar sobre eles. Um é o sanitário de funcionário. Atenção! Apesar de ser considerado opcional pela norma, pelo Manual de Odontologia da Anvisa, de acordo com a NR24, todo local que tem trabalho tem funcionários, tem que ter sanitários, sim, para funcionário. Se não houver um exclusivo na clínica, ele pode ser compartilhado. Ah, vamos supor que a minha clínica seja numa área de
de uma galeria, de um shopping, pode ser que seja compartilhado sim, nesse caso. Mas nesse caso, precisa demonstrar no projeto, tá? Então, ele não é que ele seja opcional, pode ser que ele seja opcional dentro da própria clínica, tá? Uma sala administrativa, essa sim é opcional. Tem muitos profissionais, por ter um consultório muito pequeno, ele pode ter uma sala, ele pode fazer aquele atendimento dentro do próprio consultório, coloca uma mesa ali para atendimento dentro do próprio consultório. Então, a sala administrativa torna-se opcional nesse caso. Um depósito de equipamentos, pode ser que seja só um consultório, que você não tenha guarda de outros equipamentos excedentes. E uma copa. Lembrando que a NR24 também fala da necessidade de copa, e se a copa não existe ali dentro da sua clínica, é necessário que seja demonstrado onde que há essas pequenas refeições, né? Pode ser que na galeria tem, no prédio comercial, né? Não precisa ser dentro da clínica propriamente dito, tá? Além disso, da gente saber quais são os ambientes necessários, é importante a gente demonstrar para a vigilância sanitária todos os mobiliários e equipamentos maiores, né? Não precisa se ater a pequenos mobiliários e equipamentos, mas aqueles maiores e mais relevantes precisam estar demonstrados ali no projeto. Então, não esquece de demonstrar no projeto todos os mobiliários e equipamentos mais importantes, devidamente identificados, para que o analista não tenha nenhuma dúvida na hora de analisar o seu projeto, tá? Acessibilidade. Todo estabelecimento que vai atender pessoas vai seguir a NBR 9050 de 2020 e ela vai te exigir acessibilidade. Então, você tem que pensar nesse caminho que o paciente faz, ele tem que ser acessível, sem desníveis, com tamanho de porta, com vão adequado, tudo adequado, e desde a entrada da clínica até o atendimento, inclusive passando pelos sanitários. Então, a NBR 9050, ela tem lá o detalhamento de sanitários e ele deve ser seguido, tá? Além da gente pensar em acessibilidade, a gente também pensa em conforto e higiene de funcionários. Né? Além da RDC 50, que é a norma principal para consultórios odontológicos, a gente também fala de NR 24, que vai falar sobre conforto e higiene de funcionários. Ela também vai ter que ser atendida aqui nesse caso. Ela vai exigir que exista uma guarda de pertences de funcionários. Pode ser um armário com chave, localizado ali no final de um corredor, mas ele é extremamente importante, tá? Para não atrapalhar a atividade dos funcionários. Além disso, é necessário ter banheiro de funcionários. Aí você pode me perguntar assim, Amanda, são necessários banheiros? Não eram sanitários? Então, a NR24, ela fala sobre banheiros e não sanitários, né? Porque há o uso de material infectante na clínica odontológica. Se você não sabe a diferença entre sanitários e banheiros, comenta aqui embaixo que eu posso fazer um vídeo só explicando sobre isso, tá? De acordo com a NR24, são banheiros sim, pois o profissional que trabalha ali com material infectante, então a proporção é de 1 para cada 10 funcionários ou fração, sendo separados por sexo. E se tem banheiro, precisa ter vestiário para troca de roupa. Aí você pode falar assim, Amanda, aqui na minha vigilância sanitária, eu já passei o projeto só com sanitário. Tudo bem. Pode ser que eles podem ter decidido ser mais maleáveis, né? Podem ter feito um acordo dentro da vigilância local. Eles têm autonomia para fazer isso, mas eu não vou te orientar a confiar nisso sempre. Eu vou sempre te ensinar o que a norma exige para que você siga da forma mais correta possível. Então, se pergunte aí na vigilância se vai necessitar de um banheiro mesmo, ou se eles vão te cobrar somente um sanitário. Que se eles te liberarem só um sanitário, ok. Mas pela norma é exigido um banheiro, tá? Copa de funcionários é opcional? Mas é altamente desejado, tá? É altamente desejável que tenha, porque os funcionários trabalham ali em torno de 8 horas, precisam fazer uma pequena refeição. Pode ser um espaço muito pequeno, tá? A RDC 50, ela até fala um dimensionamento mínimo de copa, e você pode seguir aquele dimensionamento mesmo. Eu acho que vale muito a pena ter uma copa no estabelecimento. Pensa só, você trabalhar 8 horas, não ter nenhum lugar de guardar um iogurte, né? Pra você tomar um lanchinho ali durante o dia. Higiene pessoal. Se você tem atendimento e permanência de pública,
ele vai ter necessário um sanitário de público. Então, os sanitários devem estar de fácil acesso na recepção, não pode dar acesso direto a consultórios, nem a área de apoio, como CME, administrativo, não podem ter, elas têm que ser acessadas por hall ou pela recepção direta. Lembrando que é muito importante que você ofereça água, até um café ali, né, para o paciente, para quem vai estar ali esperando. Pode estar localizado ali numa bancada da recepção, um filtro, uma cafeteira elétrica, para você poder oferecer ali para o paciente, para quem vai esperar, tá? O café é altamente opcional, mas é bem comum existir. Além disso, depois que a gente já promoveu saúde e higiene através da arquitetura, vamos falar do terceiro S, que é o senso de limpeza. Então, a gente vai evitar a contaminação através da arquitetura. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente começa pelos revestimentos. Revestimentos devem ser lisos, laváveis e permeáveis. Isso a gente está falando tanto de piso, de parede ou de teto, né? E os revestimentos de bancada, de porta, de mobiliário e de equipamento. Tudo muito fácil de limpar e que não absorva água, tá? Depois a gente fala de sistema de aquecimento, ventilação e climatização. É pelo ar que muitas bactérias e vírus se propagam. Então, é sempre importante pensar no sistema de ventilação e climatização dos ambientes. Por isso, existe uma norma específica, a ABNT-NBR 7256, que vai falar de tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde. Onde não houver climatização com filtro EPA, deve haver troca e renovação de ar de forma constante, sendo recomendada, inclusive, as janelas abertas, tá? Lembrando ainda que aqueles ambientes que não podem ser ventilados naturalmente devem minimamente ter uma exaustão. Banheiros, ambientes que eu estou falando, assim como DMLs e banheiros, onde tem uma curta permanência. E o ar-condicionado, que garanta a renovação do ar em ambientes de longa permanência. Recepção, consultórios, entre outros, sala administrativa, né, ambientes que têm uma permanência maior. Resíduo. Quando a gente fala de resíduo, a gente fala de RDC 222 de 2018. Então, a gente precisa demonstrar no projeto as lixeiras, se a clínica for muito grande, um local de armazenamento temporário. E se esse recolhimento for só durante uma vez no dia, vamos supor, pode demonstrar direto o abrigo de resíduos, que já é externo. Então, é importante que você conheça a RDC 222 para poder fazer a demonstração desses ambientes adequadamente no seu projeto. A gente também precisa falar sobre DME, Depósito de Material de Limpeza. Os DMLs vão ser os ambientes que o funcionário da limpeza vai realizar a lavagem dos panos para utilizado na limpeza, ou ainda guardar o material de limpeza. Vamos supor que o projeto chegue na vigilância sanitária sem esse DML. A primeira coisa que o analista pensa é: onde está sendo lavado esse material de limpeza? E aí você pode pensar que onde tem ponto de água, lá dentro do sanitário ou banheiro, né? Não é muito higiênico. Então, o DML é esse ambiente exclusivo para que não haja contaminação, né? Que não seja utilizado ambientes que não são adequados para fazer a limpeza do material de limpeza, tá? Então, por isso a gente tem um DML, é o Depósito de Material de Limpeza. Ele é específico para realizar a guarda e a lavagem de todo o material de limpeza utilizado na clínica. Ele é composto, ele tem uma área mínima de 2 metros quadrados, uma parede mínima, que é aquela parede menor, de 1 metro de comprimento. Nele precisa ter um tanque e um armário para guarda do material de limpeza, no mínimo, tá? Pias e lavatórios. Dentro da clínica odontológica, além dos banheiros, o local mais importante que vai haver um lavatório de mãos é um consultório odontológico. Então, todo consultório odontológico tem uma pia, é um lavatório de mãos exclusivo para a lavagem de mãos do profissional. Antes dele começar a atender o paciente, ele precisa lavar as mãos. Dentro da CME, também vai ser obrigatório que tenha lavatório de mãos nas 2 salas. E vai ter pia para lavagem de utensílios na área suja da CME também, tá? É importante você se atentar para esses elementos. Depois que você já demonstrou tudo isso que eu falei aqui no vídeo, você vai agora organizar no senso de autodisciplina. Seu projeto está todo elaborado, todo certinho, você vai precisar submeter o mesmo na vigilância sanitária, tá? Você vai precisar elaborar um documento que chama Memorial Descritivo Sanitário. Além de representar tudo no projeto, tudo que a gente falou aqui, você vai precisar representar adequadamente o seu projeto, você também vai precisar elaborar esse memorial, né? Vão ser solicitados outros documentos. O memorial descritivo vai ser obrigatório e outros documentos também.
E o que você precisa mostrar nesse memorial descritivo sanitário? É um relatório que vai descrever todas as atividades e fluxos que acontecem no estabelecimento. Além das atividades, precisa ser descrito nesse memorial todos os materiais de revestimento, assim como aqueles equipamentos mobiliários mais relevantes para o trabalho do dentista. Não esquece de demonstrar isso por ambiente. Uma das coisas mais importantes de você fazer o memorial é descrever isso por ambiente, tá? Não coloca tudo geral, que torna uma confusão na hora de mostrar ali no projeto para vigilância sanitária. Então, põe isso por ambiente. É um documento em A4, tá? É como se fosse uma descrição daquilo que você representou graficamente no projeto, tá bom? Além disso, você já juntou todos os documentos necessários. Você lembra que eu falei para você pesquisar lá no início do projeto? Juntou todos esses documentos, organiza tudo e submete na vigilância sanitária. Agora é só você ficar atento aos documentos e prazos e ficar atento que agora a sua aprovação vem, tá? Bom, você gostou desse conteúdo? Esse foi o primeiro vídeo do canal. Se você gostou, já se inscreve aqui no canal. E se tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder todas à medida que elas forem surgindo. Um beijo e eu te espero no próximo vídeo.